eu sou Camila Guerra e essa é a TV Bienal. Poeta, prosadora e dramaturga, Miriam Alves é uma das figuras mais importantes de expressão do que diz respeito ao protagonismo negro na literatura brasileira. Escreveu diversos livros, dentre eles a peça Terra Mara, com coautoria com Arnaldo Xavier e Cuti, o conjunto de ensaios Brasil Afro Autorrevelado e também o romance Bará, dentre outras produções. Ela integrou o movimento Quilombo Hoje Literatura e também teve seus poemas publicados nos Cadernos Negros, desde 1982. E também teve seus poemas traduzidos em diversas antologias. Bem-vinda, Miriam. Eu queria saber um pouquinho como foi esse seu início na literatura, essa necessidade de escrever. Como é que começou essa história? Antes de mais nada, eu quero agradecer por estar aqui, Camila, tá? Por estar aqui na Bienal, por o que a gente estava conversando em off, por ver assim o interesse, né, a dedicação que você e a produção fez, procurando os dados, tal. Eu estou assim nesses meus quase 40 anos de carreira, eu estou dizendo para você que eu estou emocionada, realmente com a receptividade dessa Bienal, com a estrutura, com a simpatia, né, de todos que me recepcionaram até agora. E se você pudesse repetir a pergunta, por favor? Como começou sua carreira, essa necessidade de escrever? De onde veio? O que te estimulou? Eu não sei, assim, acho que tem coisas que nascem com a gente mesmo, né? Apesar que eu, de uma certa forma, não acredito em dom natos ou inatos, mas eu comecei a escrever, acredito como qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adolescente, meninos ou meninas, lá para os meus 10, 12 anos, né, de idade, registrando coisas em cadernos, outras meninas escrevendo cartinha para namorado, essas coisas, diário que a gente faz, porque você começa a ser alfabetizado e nessa idade mais ou menos, pelo menos na minha época de escolarização, você começava a ter contato com as primeiras literaturas brasileiras, né? Que no meu caso não foi por aí. O meu primeiro contato com as literaturas foi dentro de casa mesmo. Sim, né? Sua mãe lia para você, Minha né? Minha mãe lia para mim, meu pai lia muito, contava história, tinha eu chamo de caixote, um caixote grande, cheio de livros e tal, literaturas de todo jeito. E o que acabou influenciando a leitura, principalmente, né? Que em casa as pessoas liam muito e contavam tanto a história de livro como a história do seu dia a dia. E não era só contar, era performar e dramatizar. Perfeito. E que coisa que eu já levo para Bará, né? O meu romance, essa mania de... não é só a minha família, as famílias, né? As famílias negras. Eu comecei a observar isto, depois que eu escrevi Bará, eu comecei a observar isto nas pessoas, principalmente nas famílias negras, das mulheres negras que estão ao meu redor. Então, quando vão falar, eles assim, então, sabe, o seu José... Então eu falei, nossa, não, olha que interessante isso. Eu tinha um convívio com isso na minha família. Fora tá contando Iracema, os seus lábios de mel, o cortiço, o crime de Padre Amaro. Eu tinha 12 anos, meu pai contando o crime de Padre Amaro. Era um crime, né? Contar isso para uma criança. Aí assim, que é da literatura portuguesa, que era a predileta do meu pai. E quando chegou uns 15 anos, eu tinha um sonho de ser escritora, eu queria ser escritora. E, na época, passavam muitos filmes americanos do escritor, né? Que era normalmente um homem branco, de cachimbo e uma máquina de escrever. Verdade. E, num silêncio, né? Ele ia assim, ficava aquela coisa. Eu comecei a trabalhar com 18 anos porque o meu pai e minha mãe não queriam. Eu falei, não, eu quero trabalhar. Aí fui
Primeiro salário, comprei uma Hamilton e uma cigarra. Agora eu vou ser escritora. Sou tabagista até hoje, daquelas bem vertebradas mesmo. Fumo pra caramba, parece chaminé. Aí assim, mas sou escritora, né? Aí quando eu conto essa história, as pessoas dizem assim, nossa, você se inspirou num homem branco, cachimbo, eu falei norte-americano. Mas depois, assim, eu lia tudo, tudo. Na minha casa, assim, quando morria algum parente, minha família tem uma história de livro. Um dia ainda vou contar isso de uma outra forma. Então, morria algum parente, aí vinha para minha casa as caixas de livro deles. Então, assim, imagina, o meu avô lia Bocage, então aquelas umas malinhas assim, cheias de, na época era pornográfica, cheia de coisas pornográficas, ia parar em casa, em cima meu pai põe em cima da armário, eu subia para ler, assim, Marquês de Sade, assim, a minha bisavó, ela era batista, então tinha uns livros lindíssimos de a criação do mundo, né, segundo a Bíblia, mas não era a Bíblia. O que a gente está discutindo agora, do Big Bang, que passou... Eu tinha um quarto, assim, na minha casa, assim, um guarda-roupa, depois, né, que a gente cresceu, antes era um caixote, tinha um guarda-roupa cheio de livros, assim, eu me enfiava dentro do guarda-roupa. Então, eu li de tudo. E quando eu comecei realmente a pensar que tudo isso passa de ser um desejo de criança para ser algo realmente comprometido, né, com alguma coisa, e eu já tinha uns 25, 26 anos. Então eu tenho, assim, que não está aqui, está nos Estados Unidos, uma pilha de caderninho. Desde os 12 anos, escrevendo. Que foi... Eu juntei, né, meu primeiro livro, Momento de Busca, e comecei, como diz o nome, buscar edição, buscar grupos de escritores, porque aqui, atualmente, nós temos os saraus, os slams. Na época, a gente tinha as declamações, os recitais, né? E eu ia, né, tal. E, normalmente, grupo de escritores brancos, jovens, aí eu ia, assim... e tal, e todo mundo lia, e eu, agora eu vou ler o meu. Minha carne queimou na panela, minha alma penou no porão de algum navio, raspo com palha de alho. Puta. Ficava falando sozinho. Assim, todo mundo saía. Porque as poesias assim, a chuva, o guarda-chuva, o sol. Aí eu, tá. Aí, e fora também que eu fiz universidade, eu sou bacharel em serviço social, depois a gente ia pro barzinho, tocar violão, declamar poesia e tal. Aí eu sentava assim na beira da mesa e conversava. Minha cara, ai, Miriam, de novo. E com os caderninhos, né, assim. Aí dizia assim, aí, normalmente pessoas brancas diziam assim, pô, você tem problema, seu poema, suas coisas, tem muita pele, isso não existe. Você ficar assim, nossa, eu achei que poema era poema, né? Não tem pele, né? Tanto que tem uma entrevista minha que eu digo, né, meu poema tem muita pele, sempre teve muita pele, a minha. Aí eu já estava ficando frustrada, eu já tinha me formado, passei a dar aula de serviço social na FMU e tal, e com aqueles caderninhos danados, né? E as minhas amigas diziam, a gente não aguenta mais você e seus caderninhos. Aí elas pegaram um convite de um lançamento de um livro que ia acontecer na União Brasileira de Escritores lá de São Paulo, e disseram assim, ó, já que você gosta tanto, nós vamos levar você. Era o lançamento de Batuque de Tocaia do CUT, o Luiz Silva. Aí cheguei, mas dessa vez eu não levei meu caderninho, estava todo mundo dizendo que eu peguei. Mas olha, era chato mesmo, né? Eu vou ler um poema para você. Estou ao toque de máquina, ando, corro, voo sobre a milha. Então, tá. Aí cheguei.
Falei, cheguei lá, eu olhei e falei, gente, o que é isso? Tinha mais de 100 pessoas negras, homens e mulheres, todos, na época a gente usava as batas africanas, atualmente a gente usa Eu vi umas à vontade. imagens, né? Aí assim, e uns black power, meu, era desse tamanho, assim, né? Não podia entrar no elevador que você batia no de trás. Então, assim, uns 100 negros, assim, tal, no salão, né? E um atabaque, assim, aí tinha um cara magrinho de óculos, era o Cuti. Aí, assim, pegou um brecão desse tamanho, assim, pegou assim, gente, então, vamos rodar o poema. E roda poema, roda poema. Nessa roda de poema eu quero ver quem vai entrar. Mesmo que voltem as costas a minha palavra de fogo, não pararei de gritar, não pararei. Senhores, eu vim ao mundo para protestar. Isso é um recorte de um poema do Carlos Assunção que tem 2 páginas. Eu vou ficar por aí. Aí, assim, aí eu olhei e falei, Tô em casa. gente, o Me poema encontrei. dele tem pele. Aí ok, fiquei. Eu fiquei. Mas aí eu fui a carrapato, a chata, né? Então, eram 4, que ainda não era formalizado o grupo Quilombojo como Quilombojo. Era Cadernos Negros que fazia a roda, acho que estava no 4 Cadernos. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu grudei, era o Paulo Colina, o Oswaldo Camargo, o Abelardo, o Cuti. Aí eu grudei. Onde eles iam, eu era a única mulher nessa conversa. Aí o Cuti tem uma história de dizer que eu acabei com o grupo, porque eu era a única mulher e acabei com o resto. Aí eu disse que isso é uma visão machista. Né? Sempre, né? Muito obrigada, Miriam. Nosso tempo está curto, mas você falou um pouquinho dessa importância dos cadernos negros. Eu acho que realmente eu vi umas imagens dos cadernos negros, aquele auditório lotado, com uma representatividade de arrepiar. É muito arrepiante te ver também declamando. Eu que sou do teatro, adorei. Muito forte. E bem-vinda, Bienal. Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo seus livros. Muito obrigada por escrever como você escreve, com esse protagonismo, com essa afirmação que é tão necessária para a reconstrução da nossa identidade mestiça, né? E para que a gente tenha essa ancestralidade como uma referência mais forte, porque ela foi metodologicamente interessada em ser esquecida, né, por essa herança colonial. Então, muito obrigada pela sua presença, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada de novo a receptividade, obrigada a você, Camila, obrigada a todos. Confira as próximas entrevistas na TV Bienal. Obrigada.